Bom dia, irmãos. A gente está finalizando o jejum de 21 dias. Uhul! Eu estou confusa se termina hoje ou se termina amanhã. Hoje já pode comer? Então, amanhã. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do coração de Deus, né? Tem a ver com o tema do nosso jejum, para que a gente possa não só finalizar o jejum, mas continuar conectado com o motivo pelo qual nós fizemos esse jejum. Então, o tema da minha pregação hoje é o sonho de Deus. E eu gostaria de começar contando para vocês uma história que está numa série, Advogada Extraordinária. Não sei quantas pessoas aqui assistiram, então o que eu vou contar é um pouquinho de spoiler, mas já deveria ter assistido. Mas nessa série, Uma Advogada Extraordinária, tem um determinado momento da série que a jovem Young-woo decide terminar o relacionamento com o rapaz que ela está se relacionando, porque ela percebe que deve ser muito solitário para ele se relacionar com ela. Então, para quem sabe da série, sabe do que eu estou falando, né? Ela tem uma condição especial, ela é autista, então ela chega à conclusão, né, lembrando do pai dela, da criação dela, como que foi para o pai dela criar ela, e ela ficou compadecida tanto do pai quanto do cara que ela está se relacionando, e ela chega à conclusão que deve ser muito triste para ele se relacionar com ela, portanto, ela vai liberar ele, né? Ela vai terminar com ele para que ele seja mais feliz, né? Ele encontre alguém que consiga ser a companhia que ele precisa. E essa conclusão que ela chegou é porque os pensamentos dela giravam em torno dela constantemente. Ela fala assim: eu não sei por que os meus pensamentos giram em torno de mim o tempo todo. Então, essa é a conclusão que ela chega e é o motivo pelo qual ela termina com ele. É muito triste, gente. A gente fica sofrendo. Aí, para você saber o que acontece depois, você vai ter que assistir. Mas essa conclusão que ela chega é muito brilhante, né? Uma conclusão muito incrível para alguém tão voltado para si mesmo. É um avanço muito grande ela ter chegado a esse pensamento, porque a pessoa que está com o pensamento girando só em torno de si mesma, ela não vai perceber que ela está fazendo isso. Assim. Então, o fato dela ter percebido que ela tem esse pensamento totalmente voltado para si é um grande avanço. E é semelhante, né, a história que eu estou contando, ela está servindo aqui como ilustração para falar um pouco a respeito do nosso relacionamento com Deus. Porque, de alguma forma ou por algum motivo, os nossos pensamentos, eles giram em torno de nós mesmos obsessivamente, né? Nós giramos em torno do nosso próprio umbigo o tempo todo, e nisso consiste o nosso estado pecaminoso. E a maioria dos cristãos tem pavor da seguinte conclusão: eu não amo a Deus. Então, eles ficam o tempo todo fugindo dessa conclusão, porque ela é uma conclusão assustadora. E talvez você já passou pela sua mente essa dúvida: será que eu amo a Deus? E se passou pela sua mente essa dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Tem um livro, né? Inclusive o Valadão mandou um videozinho para mim, mostrando
que o tio Haroldo citou o livro ontem, lá em Montemor. E uma grande coincidência, porque já estava aqui para eu falar sobre ele. Mas o livro chama Uma Vida de Meditação, do Ken Gary. Viu, Valadão? Queria saber o nome. Mas, nesse livro, Vida de Meditação, tem uma história de um rabino muito brilhante, um rabino muito incrível, um professor maravilhoso. E aí, um estudante, né, um aluno desse rabino, chega para ele. Um dia, ele não resiste, passa pelo corredor, entra na sala desse rabino e fala: Rabino, eu estou aqui para te dizer que eu te amo. Aí o rabino assusta, né, não tem nenhuma proximidade com aquele estudante, não esperava por aquela declaração. E aí ele vira para o estudante, para o aluno, e fala assim: onde me dói? Aí, por sua vez, o estudante ficou surpreso, né? Não esperava por aquela resposta do rabino, e virou para ele com cara de interrogação, e o rabino reforçou a pergunta, falou assim: onde está a minha dor? E novamente, não houve nenhuma resposta da parte do estudante, e o rabino gentilmente virou para o estudante e explicou: se você não conhece a minha dor, não tem como você dizer que me ama. Então, essa era a moral da história nesse livro, Vida de Meditação. O autor está usando essa história para dizer que ele está trabalhando ali com os leitores para que nós possamos amar os nossos inimigos. Esse é o tema desse capítulo específico, tá, do livro. E ele está querendo dizer assim, se você tem dificuldade de amar os seus inimigos, então um bom caminho para você amar os seus inimigos é você conhecer a dor do outro. Então, quando você conhece a dor do outro, aquilo ali te desarma e você baixa as guardas, né, e começa a um caminho de compaixão e vai finalizar no amor. Mas essa história eu estou querendo usar para chamar justamente a sua atenção e te provocar nessa possível dúvida que você já tenha tido, né? Se você já passou pela sua mente assim, essa pequena dúvida, e lembra, se você teve essa pequena desconfiança, saiba que isso já é um avanço, né? Então, se já passou assim, mesmo que bem fraquinho, essa dúvida na sua mente, assim, será que eu amo a Deus? É claro que, assim, dizer assim, eu não amo a Deus, provavelmente você ainda não teve coragem. Mas se passou pela sua mente essa dúvida, será que eu amo a Deus? Então, eu estou aqui para te informar que, se você não conhece qual é a dor de Deus, não é possível que você afirme que você ama a Deus. Então, deu para entender? Vocês ainda estão em dúvida? E aí, talvez você possa ficar desconfortável com essa afirmação, assim. Não com a afirmação que talvez você não ame a Deus, mas com a afirmação de que Deus tem alguma dor. Você fica desconfortável? Assim, a gente deu aula há muitos anos ali no CPP, e todas as vezes que a gente passava pelas 7 alianças, passa pelas crises, e quando passa pelas crises, passa pela crise do aluno com o fato de que Deus tem crise. Então, não sei se você tem crise com o fato de que Deus tem crise. Mas a minha afirmação nesta manhã é de que Deus tem uma dor. Existe uma dor no coração de Deus e existe pontos de crise no coração de Deus, e eu não sei se isso deixa você desconfortável. E aí, nessa hora que você balança a cabeça, assim, ou assim, ou assim. Se vocês travarem, eu travo também. Então, eu vou repetir a pergunta e você esboça alguma reação aí. Eu não sei se você fica desconfortável com o fato de a gente afirmar que Deus passa por crise. Obrigada. Mas, além de ter
livros específicos e cheios de drama, né? Que são os livros proféticos. Depois talvez do profeta mais chorão da Bíblia, que está expressando ali a dor e a crise de Deus e o drama da história que ele está desenvolvendo, nós temos um livro que o nome dele é Lamentações. E essa lamentação, ela tem a ver com o ponto que justamente está nevrálgico, está dolorido, está sensível no coração de Deus. E esse ponto se chama Israel. Esse é o ponto onde dói no coração de Deus, né? Nós costumamos dizer que se a Bíblia fosse uma canção, a Bíblia fosse uma música, né? Se você balançasse a Bíblia e ela fizesse som, uma melodia, o refrão da Bíblia seria, nesse momento, podia ter combinado com a Laure, né? Tipo, para ela fazer um antifonal nesse momento, assim, mostrando qual é o refrão da Bíblia. E aí, quando a gente fala a respeito do refrão da Bíblia, nós estamos querendo falar a respeito do versículo onde ele é mais repetido. Qual é o versículo mais repetido da palavra de Deus? Você tem as Escrituras, você tem os registros, homens registrando aquilo que Deus queria que chegasse a nós como sua palavra. E esses homens, em diferentes épocas, registraram 23 vezes o mesmo versículo. Ou seja, existe um versículo que está repetido mais do que todos os outros versículos da Bíblia. Existe um versículo que está repetido mais do que todos os outros versículos da Bíblia. Infelizmente, eu não tenho o dom da música para cantar ele para vocês, mas o versículo é: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o refrão da Bíblia. Quem sabe a Laure nos agracia no final da palavra, cantando um antifonal, sem pressão, amiga. Coisa assim, só toró de palpite. Mas, se você balançar a Bíblia, se você sacudir ela, o versículo que mais vai se repetir em toda a Bíblia é justamente aquilo que está no centro do coração de Deus. Ainda quando o povo de Israel nem existia, ele não era nem sequer uma possibilidade, ou seja, quando Abraão ainda estava com sua esposa estéril, eles não tinham nenhum filho e o herdeiro da casa deles era um estrangeiro. Deus já tinha afirmado: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando a nação de Israel vai se formar e eles se tornam um povo debaixo de escravidão lá no Egito, e Deus levanta Moisés para tirar aquele bando de escravos do Egito, debaixo daquela nação poderosa da época, e tornar aquela nação uma nação, porque eles ainda não eram uma nação, eles eram escravos, eles eram um bando de escravos. Então, naquele momento em que Moisés vai tirar o povo do Egito, Deus vai afirmar o mesmo refrão: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E durante todo o trajeto desse povo conquistando a terra, depois com Josué, Deus vai repetir as mesmas palavras, mas o mais impressionante desse refrão é que ele vai ser repetido mais vezes quando o povo está mais distante de Deus. Então, esse é um fato que você vai perceber na Bíblia, se você pegar Gênesis e Apocalipse. O lugar onde mais vai estar repetido são profetas Isaías, Ezequiel e Jeremias. Isaías, Ezequiel e Jeremias são os livros da Bíblia onde mais vão estar repetidos esse refrão, esse versículo: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, esse é o versículo mais repetido da Bíblia, e nós podemos afirmar, sem medo de errar, que essa é a dor do coração de Deus. Ou seja, se você quer saber o que
pulsa no coração de Deus, aquilo que está batendo, se você se aproximar, e se você ouvir as batidas do coração de Deus, e se você conseguir desvendar as entrelinhas do que Ele está pensando, do que Ele está fazendo, do que Ele está arquitetando, daquilo que Ele está, do que está governando as ações de Deus na terra, é importante você saber que isso que está governando o coração de Deus na terra tem a ver com Deus fazendo para si um povo do qual Ele vai ser o Deus. Deus está formando para si um povo que vai ser o seu povo e Ele vai ser o seu Deus. Então, você percebe que o projeto de Deus é incrível, ele é grande e ele é maravilhoso. E não é Ele que nos toca no dia a dia das nossas vidas. Não é isso que nos comove no dia a dia das nossas vidas. Você percebe a diferença? Então, a gente como igreja, como noiva do Senhor, como cristãos, nós afirmamos que pertencemos a Deus, que fomos comprados pelo amor dEle, fomos alcançados pelo amor dEle, mas aquilo que consome os nossos pensamentos não é a mesma coisa que consome o pensamento de Deus. Então, você tem uma disparidade entre aquilo que você acha e aquilo que você realmente vive. Repetindo, o Caleb começou falando, eu não lembro de cor a frase, mas é a frase é o nosso lema, a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Ele começou falando dessa frase, mas a verdade é que nós vivemos ignorantes disso. É importante que ele nos lembre todos os domingos pela manhã. Mas não é o que nos move pela segunda-feira de manhã. Não é o que dói no nosso coração. Existem metas muito menores, muito mais inferiores ou diferentes, que nos toca e que faz com que nossas emoções sejam sensibilizadas. Nós ficamos afetados, nós ficamos abatidos e nós ficamos entristecidos e preocupados e ansiosos, não por causa da presença de Deus, não por causa daquilo que dói no coração de Deus, mas por nós mesmos. Então, nós estamos concordando com Lutero, que citou Agostinho, que o homem é encurvado em si mesmo. Você consegue imaginar um homem encurvado em si mesmo? É alguém torto, está voltado para o seu próprio umbigo. Então, cada movimentação que ele faz, só existe um centro. Não interessa para onde você vá. O centro é o mesmo lugar, que é... Pode falar, gente. Não fiquem com raiva de mim. Faz aqui, Esdras, uma demonstração. Fica aqui no meio. Fica voltado para o seu umbigo. E movimenta. Não deu certo. Era para você fazer círculo. Obrigada, Esdras. Não existe outra possibilidade. Não interessa o que faça. E nisso consiste a natureza pecaminosa, percebe? Não interessa se a pessoa é um bandido ou se é uma boa dona de casa.
a sogra denuncia a falsidade do amor da mãe. Porque a sogra é simplesmente a mãe pedindo a conta de tudo aquilo que ela depositou na vida do filho a vida inteira. E aí ela quer o retorno. E aí alguém vai me dizer, porque o amor de mãe é desinteressado, é completamente altruísta. Não! Nós somos encurvados em nós mesmos. Tudo o que nós fazemos é para o nosso próprio benefício. O pendor do homem natural é para o seu próprio umbigo. E qualquer movimentação que ele faça não sai desse perímetro. O problema do ser humano não é aquilo que ele faz ou deixa de fazer, o problema é o seu ponto de gravidade. Ou seja, a gente afirma que, como noiva de Deus, nós amamos a Jesus, mas aquilo que está no coração de Deus passa longe daquilo que comove os nossos corações, ou seja, a ordem dos nossos amores está invertida. Quando é que você fica afetado? Quando é que você fica abalado? Quando diz respeito a você, ou seja, não existem, essa frase, a presença de Deus é o sentido da vida e é o anseio mais profundo, entende isso? Essa frase é completamente verdadeira, mas você não sabe disso. Qual é o anseio mais profundo do seu coração? E aí vai exigir uma boa dose de honestidade da sua parte para permitir aquilo que consome os seus pensamentos. Eu quero ter filho. Eu quero não ter filho. Eu quero emagrecer. Eu quero... E aí, N coisas. Qual é o anseio mais profundo do seu coração? E é importante você chegar a essa resposta, e é importante você chegar a essa conclusão, e é importante você concluir, juntamente com a jovem Yong-woo, é importante você perceber o quanto os seus pensamentos giram em torno de você mesma. É importante você perceber o quanto deve ser solitário para Deus se relacionar conosco, com você. É importante você chegar a essa conclusão, e por mais que você tenha medo de chegar a essa conclusão, é importante que você perceba que o seu amor por Deus, ele não passa de algo profundamente interesseiro. E por mais que você tenha medo dessa conclusão, é importante que você perceba que você não ama a Deus. Por que é importante? Porque Deus não pode trabalhar com algo que não seja real. Então, existe alguém que é poderoso, e aí é esse momento que você fica animado junto comigo. Existe alguém que é poderoso para transformar o nosso amor defeituoso em amor perfeito. Amém? Mas ele não pode trabalhar com algo que não seja real. Então, se você apresenta para Deus algo que não é real, ele precisa te mandar real. E aí, em toda essa dinâmica, assim, eu me lembro bastante da história de Pedro. E aí você tem na história de Pedro um exemplo perfeito de quem somos nós, porque no dia que Jesus está tomando da ceia e ele avisa que vai ser traído,
ele vira para os seus discípulos e todas as coisas, toda aquela cena e tudo mais. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim, ó, ainda que todos te abandonem, eu não vou te deixar. O que é isso, Pedro? Somos nós. Esse é o nosso fogo de palha. Essa é a nossa boa intenção em amar Jesus. E quando eu falo assim, ó, nós falamos que amamos Jesus, não amamos Jesus, coisa nenhuma, eu não estou querendo dizer que a gente é mentiroso. Eu só estou dizendo que a gente é enganado. E eu só estou querendo dizer que a gente é esse cara apaixonado que não sabe o que vai custar aquilo que ele está dizendo. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, essa noite, antes que cante o galo 3 vezes, você vai me negar. Alguma coisa assim, tá, gente? Ele fala, nega 3 vezes, alguma coisa assim, mas ele avisa para Pedro que ele vai negar. E aí Pedro fala assim, não, eu não vou te negar. E, gente, vocês sabem por que Pedro negou Jesus? Porque é muito chato isso no currículo de Pedro. João não negou Jesus. Mateus não negou Jesus. Tiago não negou Jesus. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro foi aquele que foi mais longe. Pedro só teve a experiência de negar Jesus porque ele foi além dos outros. Porque ele quis muito não negar Jesus. Mas não existe em nós nenhuma possibilidade de sustentar esse amor que nós dizemos ter por Deus. Os nossos votos, as nossas boas intenções, eles são como um orvalho que passa pela manhã. Não existe nenhuma possibilidade em nós de sermos fiéis às nossas próprias palavras. Nós somos profundamente egoístas. O nosso ponto de gravidade é o nosso próprio umbigo. Então, Pedro teve a experiência de negar Jesus porque ele foi o discípulo que foi mais longe, atrás de Jesus. E aí, o que acontece quando Jesus ressuscita? E parece que eu estou no fim da pregação, mas não estou, hein, gente? Isso aqui é simplesmente o meio, e a gente ainda vai passar por alguns versículos bíblicos. Mas, quando Jesus ele ressuscita, a primeira pessoa que ele quer encontrar é quem? É aquele que negou ele, é aquele que tentou ir mais adiante de todos. E ele encontra com Pedro, e ele tem um diálogo muito interessante com Pedro. E Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E aqui Jesus está falando, Pedro, você me ágape? E Pedro responde, Senhor, você sabe que eu te filéu. E traduzindo seria, Senhor, você sabe que eu gosto de você. Você percebe que Pedro pôde chegar à conclusão que nós tanto temos medo. De que a gente não ama Jesus. E aí Jesus pergunta 3 vezes, e Pedro responde a mesma resposta 3 vezes. E a resposta de Pedro é, você sabe que eu gosto de você. E está tudo bem. E aí eu queria que você não tivesse medo dessa conclusão. Está tudo bem o nosso amor imperfeito. Está tudo bem, Deus pode trabalhar com a verdade. Deus pode trabalhar com a realidade. O que Ele não pode é trabalhar com a nossa ilusão. E aí Ele precisa desfazer ela. E Pedro teve a amarga experiência de ter essa ilusão desfeita, não desejo para ninguém, mas foi libertador. E aí, então, ele pode estar nas mãos de Jesus, e Jesus pode transformar. Mike Bickle que vai fazer essa seguinte afirmação. Eu vou lembrar. Que se nós somos sinceros o suficientes para admitir o nosso amor imperfeito,
Deus é poderoso o suficiente para transformar nosso amor imperfeito em amor perfeito por Ele. Gente, mas vamos lá. Eu queria mostrar 3 exemplos de pessoas que conseguiram ser libertos dessa obsessão por si mesmos, animando vocês para dizer que existe um caminho para fora de nós mesmos. Existe um caminho que nos tira do nosso próprio umbigo. E o primeiro exemplo é a vida de Moisés, e a passagem é Êxodo 32. Pode abrir lá comigo. Êxodo 32, toda essa região aqui da Bíblia é um grande pico, né, um pico alto na palavra de Deus, porque mostra momentos muito dramáticos de pecado do povo, mas também mostra uma experiência muito alta do relacionamento de Deus com Moisés, que vai culminar naquela passagem onde Moisés pede para ver a glória de Deus, toda aquela coisa maravilhosa, sobrenatural. Mas antes que eles cheguem nesse momento, e é importante vocês perceberem só um pouquinho do contexto do que está acontecendo com a vida de Moisés. Ele é alguém que tem a mão sobrenatural de Deus, guardando a vida dele, preservando quando ele era para ser morto, sendo criado na casa de Faraó, pela filha de Faraó. E existe evidências de que Moisés tem alguma pista do chamado da vida de Deus, né, de Deus para a vida dele, e ele tenta fazer algo em relação a isso, mas ele se dá muito mal, ele acaba fazendo algo muito terrível, né, que é matando um egípcio e tudo mais. Então, por causa disso, ele foge para o deserto, e ali no deserto ele passa um período muito longo, assim, sem se saber o que realmente está acontecendo na vida de Moisés e tudo mais. Mas daí chega um momento em que Deus pode aparecer para Moisés e tornar claro, né, aquilo que ele desconfiava como sendo um chamado de Deus, mas aí Deus torna bem claro aquilo que realmente ele tem para a vida de Moisés. E, a princípio, Moisés está muito temeroso, justamente porque ele, né, viu que as forças dele não dão muito certo e tudo mais. Mas, diante daquilo que Deus está chamando e dos sinais sobrenaturais que Deus apresenta para Moisés, Moisés topa a parada, né? Moisés aceita cumprir a missão de Deus. Então, você já existe na vida de Moisés essa troca, né? E é importante você perceber que isso já está acima de a maioria, né? A maioria dos seres humanos, assim, a maioria dos seres humanos, eles vão viver para os seus próprios planos, mas em determinado momento, Moisés, ele é pensado ali para que ele possa cumprir uma missão de Deus, né? Então, ele já é tirado da própria vida dele e é colocado dentro de uma missão, mas é como se não existisse assim não existe muito limite para aquilo que pode acontecer a partir do momento que você fala assim para Deus, assim. Não existe muita garantia, não existe assim, não existe limitações para aquilo que Deus pode estragar na vida de um homem, né? Basicamente, é isso que está acontecendo aqui com Moisés, porque ele não só abandona a sua própria vida e vai viver a missão de Deus, mas
quando ele começa a fazer isso, quando ele se une a Deus, naquilo que Deus está fazendo na terra, ele é contagiado por aquilo que está no coração de Deus. E não existe muito bom senso para o estrago que Deus pode fazer na vida de alguém assim, né? Então, essa passagem que eu quero ler com vocês, obrigada, mostra, assim, um momento muito desesperado da vida de Moisés, assim. O povo tinha acabado de fazer um bezerro de ouro. Aí, na fala de Moisés, percebe a diferença, né? O que ele fala para o povo, o que ele fala para Deus. No versículo 30, ele fala assim: Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Então, assim, na fala de Moisés, não existe uma certeza do que ele vai conseguir com Deus. Existe uma possibilidade. Mas, quando ele está diante de Deus, versículo 31, ele vai falar o seguinte: assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Mas agora, perdoa-lhe o pecado, ou do contrário, risca-me do teu livro que escreveu. Você percebe que não é alguém equilibrado? Não é alguém que está simplesmente abrindo mão dos seus planos aqui na terra. Não é alguém que só desistiu de viver para si mesmo. Mas existe algo que acontece quando nós nos aproximamos de Deus e somos contagiados por aquilo que está no coração de Deus, é que essa coisa nos domina. Moisés não está colocando Deus em xeque, trocando o povo por Deus. Moisés não está simplesmente falando: Senhor, se você não for perdoar esse povo, então pode me esquecer. O que está pesando no coração de Moisés é porque Moisés foi contagiado por aquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é o quê? Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, não existe possibilidade de Deus trocar de ideia. O que Moisés está abrindo mão não é simplesmente da sua eternidade por um povo que ele aprendeu a amar. Não. Moisés está de tal forma contagiado pelo sonho de Deus que ele nem sequer interessa para ele a própria eternidade dele. Entende? Existe um santo contágio que pode libertar os nossos corações da obsessão que nós temos por nós mesmos, da obsessão que nós temos por garantir que a gente vá para o céu, da obsessão que a gente tem por garantir: será que eu estou fazendo todas as coisas certas para merecer a vida eterna? Parece que a gente fica querendo saber qual é o mínimo de Deus para que a gente possa garantir a nossa eternidade longe do inferno, mas não tem nada a ver com isso. Existe um relacionamento com Deus que faz com que os nossos corações eles sejam completamente livres dessa obsessão que nós temos por nós mesmos. Existe possibilidade de que nós sejamos
livres de nós mesmos, e isso é maravilhoso, isso é libertador. Então, o primeiro exemplo é a vida de Moisés, assim, é difícil superar ele, né? Mas o próximo exemplo é Davi. Davi é incrível também, assim, não existe nada assim tão dramático com Davi quanto com Moisés, né? Moisés falou: risca meu nome do livro da vida. E Deus falou: eu risco quem eu quiser. E você pode voltar para lá e tal, e tal, e tal, né? Deus resolveu a questão dele com Moisés. Mas Davi, você tem um novo tempo para toda a humanidade, né? Assim, o que está acontecendo como desenvolvimento do plano de Deus não tem a ver só com aquela nação específica, aqueles indivíduos específicos, mas é como se Deus estivesse conduzindo a humanidade a níveis diferentes de relacionamento com Ele, e Davi é um desses níveis diferentes. Então, até então, você não tem palavras de louvor e de amor, e, né, esse nível de louvor coletivo não existe até então disponível na terra, mas Davi, ele inaugura esse tempo e ele entra na presença de Deus. Então, ele é um profeta, um salmista e um rei, um maravilhoso. E aí, o Salmo 132, né, a partir do versículo 1, alguém está lembrando Deus, né? Senhor, lembra-te de Davi e do voto que ele fez. Lembra-te de Davi, do voto que ele fez, das todas as suas aflições, de como jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que moro, nem deitarei na cama em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então, esse é o voto de Davi. É importante você saber que quando Davi faz esse voto, a resposta de Deus é: Davi vira para o profeta e fala assim: eu vou construir para Deus uma casa de cedro. Eu moro numa casa de cedro e a arca está habitando numa tenda. Está errado. Eu vou construir para Deus uma casa permanente. Chega de tabernáculo, chega de tenda. Eu vou construir uma casa para Deus. O que Deus responde? Deus responde sim ou não? Obrigada. Deus responde não. 2 Samuel, capítulo 7, nós não vamos abrir, mas anote aí, versículos 5 a 7. Deus fala assim, fala na mesma noite. Davi fala para Natã. Natã fala assim: faz tudo que está no seu coração, você é o cara. Na mesma noite, Deus aparece para Natã e fala assim: não, vai lá falar para Davi. Onde já se viu? Ele fala assim: por acaso eu falei para algum juiz, eu falei para algum sacerdote, por que vocês não constroem casa para mim? De onde você tirou isso, Davi? De onde Davi tirou isso? Não tem registrado. Deus não falou com Moisés, não falou com nenhum juiz, não falou com nenhum profeta. Deus não falou para ninguém assim: ó, por que vocês não edificam uma casa para mim? Não falou para ninguém. Deus falou para Moisés: edifica um tabernáculo, conforme o modelo que você está vendo aqui. Conforme o modelo que você viu no monte. Faz um tabernáculo. E aí Davi fala assim: vou fazer uma casa. E aí Deus fala assim: de onde você tirou isso?
Mas já que você quis fazer uma casa, eu vou fazer uma casa para você. E a casa que eu fizer para você vai edificar casa para mim. E essa casa vai ser permanente. Ou seja, a aliança davídica, a descendência do Filho de Deus é definida nessa bronca de Deus para Davi. Parece que Deus está bravo, mas ele achou que foi bom. Falou assim, até que enfim alguém descobriu o que está no meu coração e eu não falei para ninguém. Eu não falei para ninguém. De onde você tirou que eu quero uma casa? E por que você falou que vai fazer uma casa? Você não vai fazer casa. Eu vou fazer casa. E a casa que eu fizer para você vai fazer casa para mim. A família de Jesus é definida nesse momento, não é pouca coisa. Não só a nacionalidade de Jesus é definida, mas ali está definida a família de onde ele vai sair, o ramo. Quem é a família que vai ter o privilégio de ter o Filho de Deus encarnado? A aliança davídica é definida nesse momento. Em que momento? Momento de devaneio. Momento de delírio de Davi. Davi não está falando lé com cré, não está sabendo nem o que ele está falando. Ele falou assim, eu não vou subir na cama em que eu durmo. Eu não vou dar... E aí Deus falou, Natan, vai lá, porque ele não vai dormir, não. Vai lá essa noite. O homem, ele é determinado, ele não tem outra coisa na mente. Não existe outra obsessão na cabeça de Davi. Não existe outro motivo para viver. Não existe outra meta. A presença de Deus é o sentido da vida. Não interessa quantos reinos Davi conquistou. Não interessa quantas batalhas ele já venceu. Não interessa quanto território ele já estabeleceu. A presença de Deus é o sentido mais profundo do coração daquele homem. Vai lá essa noite, tem que falar, tem que avisar ele, porque ele não passa muito bem, não. E o terceiro exemplo o último, que é Paulo, Romanos 9. Aí Paulo é semelhante a Moisés, né? Tão maluco quanto. Romanos 9, versículo 1 diz, digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo, o que ele fala? Desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo. Que isso, Paulo? Ficou doido? Bate na boca, rapaz. Vai que Deus ouve. Percebe o nível? Gente, só tem uma de duas possibilidades. Ou você fica doido por você mesmo, ou você fica doido por Deus. Não tem equilíbrio. Não tem um lugar de equilíbrio. Eu quero Deus, mas não tanto. Eu quero Deus, mas eu quero mesmo as minhas metas. Né? Não, porque afinal de contas, né, a gente tem que viver aí de forma equilibrada, né? Não tem. Não tem, gente. Por quê? Porque tem um negócio que consome o coração de Deus. Se você se aproximar e se você ouvir as batidas, você vai ouvir, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não está equilibrado. E nisso reside o escândalo de particularidade. A gente queria que Deus estivesse equilibrado. Senhor, trata todo mundo igual aí, mano. Tipo, Brasil e Israel, né? Vamos tratar com igualdade aí, né? As nações são iguais, né, Deus? Não.
Não está equilibrado. O negócio não está equilibrado. E não adianta você querer ficar equilibrado. Não adianta você querer seguir Deus e os seus planos. Porque no fim você vai seguir os seus planos. E nisso consiste a nossa obsessão. Nós somos egocêntricos. E a gente fica zonzo, né, de girar em torno de nós mesmos, assim, a gente fica até meio com vertigem. Mas existe uma saída. Existe uma porta de saída, eu não sei se você quer. Mas ela é maravilhosa. Deus está levantando os malucos dessa terra. Deus está levantando aqueles que vão transformar, vão transtornar, vão virar esse mundo de cabeça para baixo. Aqueles que vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá e não vão amar as suas próprias vidas, mesmo diante da morte. Deus está chamando aqueles que vão trocar essa infernal obsessão pelo santo contágio do sonho de Deus. Deus quer nos contagiar. Deus quer nos contagiar e nos libertar. Gente, não existe nada mais libertador do que viver somente para Ele. Amém? Vamos ficar em pé?